Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vou compartilhar uma mensagem com os irmãos em Lucas, capítulo 18, versículo 18. Amém? E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão quem é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e honrar teu pai e tua mãe? E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte entre os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele, ouvindo isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficará muito triste, disse: Quão dificilmente entrará no reino de Deus o que tem riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isto disseram: Logo, quem pode salvar-se? E ele disse: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: Eis que deixamos tudo e te seguimos. E ele disse-lhes: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste tempo e no século vindouro na vida eterna. Aqui nessa passagem, Lucas nos mostra a história do jovem rico com Jesus. Começa dizendo que o jovem rico, em algumas traduções de algumas bíblias, pode estar príncipe ou juiz. Ele vai ao encontro de Jesus para lhe perguntar algo. E a pergunta que ele faz é: Bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele pergunta a Jesus como que ele faz para ter a salvação. E Jesus disse: Sabe os mandamentos? Então, você deve segui-los e obedecê-los. E Jesus começa a citar para ele os mandamentos, que é: não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho e honrar teu pai e tua mãe. Porém, aquele jovem, ele não era um jovem do mundo que bebia e usava drogas. Ele era um jovem obediente, tinha a personalidade de um jovem cristão e já conhecia a palavra do Senhor. Aí ele pega e fala para Jesus: Todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. Ou seja, o jovem rico, ele já sabia dessas coisas, desses mandamentos, desde moço, desde mais novo. E Jesus disse: Mas te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E quando o jovem ouve essa exposição de Jesus, ele fica muito triste, porque ele era muito rico. E Jesus continua dizendo no versículo 24: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus o que tem riquezas. 25. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então, os que estavam em volta ouvindo isso diz: Logo, quem pode se salvar-se então? E Jesus diz no versículo 27: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Pedro interrompe e diz: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Aí ele fala para Jesus: Tá, a gente já deixou tudo o que nós temos, nós te seguimos, então nós teremos a vida eterna? E aí Jesus fala no versículo 29: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, que não haja de receber muito neste tempo e no século vindouro da vida eterna. E o que nós podemos tirar dessa passagem para a nossa vida? Podemos começar fazendo a mesma pergunta que o jovem rico fez para Jesus: O que nós ainda temos que fazer para ter a salvação? O jovem, ele obedecia os mandamentos do Senhor, assim como nós fazemos. Porém, ele amava muito mais as suas riquezas do que a Jesus. E na Bíblia, nós aprendemos que devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Ele almejava ter a salvação, mas não queria renunciar às suas riquezas, os seus méritos. Temos que entender que somente o amor gratuito de Deus pode salvar o homem. Aquele jovem procurou a solução na pessoa certa,
mas seguiu triste e saiu sem reconhecer que Jesus era a salvação, porque ele preferiu seus méritos. E venhamos entregar tudo quanto temos para o nosso Senhor, reconhecer que Ele é o único e a salvação vem dele, e sempre amar a Ele sobre todas as coisas. Amém?